Oi, turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Na última aula, nós conversamos sobre substantivo. Começamos com o conceito de substantivo, fomos até classificações, lembram? O uso do substantivo em alguns exercícios. Hoje nós vamos continuar com o assunto de substantivo, só que vai ser em relação às flexões do substantivo. Fechado? Bem, o substantivo, ele é uma palavra, ele é uma classe gramatical que ele se flexiona de três modos: em gênero, em número e grau, tá? Gênero nós temos para os biformes o masculino e o feminino, o número singular e plural e o grau aumentativo e diminutivo, tá bom? Vamos falar sobre cada um deles agora. Os substantivos biformes, como o nome já está dizendo, ele tem duas formas, né? Então, ele vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, você tem homem, mulher, menino, menina, gato, gata, tá? Já os uniformes, eles são substantivos que se apresentam sob uma única forma. Mas eles têm maneiras de se flexionar em gênero diferentes. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Os substantivos uniformes, como eu estou dizendo aqui como eu escrevi no slide, ó, são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino como para o feminino. Então, eles vão ter três classificações. Eles vão ser epiceno, sobrecomum ou comum de dois. Bem, os epicenos, eles têm um gênero só, né? E eles nomeiam bichos. Aqueles bichos, turma, que não têm a diferença do masculino para o feminino, como, por exemplo, carneiro e ovelha, boi e vaca. Esses bichos, eles têm um correspondente no masculino e um correspondente no feminino. Os epicenos não. Então você tem, por exemplo, tatu. Eu só vou diferenciar tatu se eu usar as palavras macho ou fêmea, correto? Então os epicenos são aqueles animais que não têm uma palavra específica para o seu feminino e para o seu masculino. Eles têm uma forma só e o gênero deles vai ser diferenciado pelas palavras macho ou fêmea. Tá claro? Os sobrecomuns, eles têm um gênero só, eles nomeiam pessoas. Ótimo. Outra coisa, o gênero dessas palavras vai ser definido pelo contexto. Isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, eu tenho a vítima, o cônjuge e a criança. Se eu falo para vocês assim, a vítima trajava um vestido com uma bela carteira e um sapato azul, leva a você o contexto a pensar que se trata de uma vítima feminina. Então, o contexto no sobrecomum é que vai te indicar se eu estou falando que, por exemplo, a testemunha é um homem ou uma mulher. Tá claro? Agora, o comum de dois gêneros é um pouco diferente. Nós temos a indicação do gênero da palavra pelo seu determinante. Então, eu tenho, por exemplo, o artigo, quando eu falo para você, o pianista, a pianista. É o determinante, é o artigo que está me mostrando se eu estou falando de alguém, né, do sexo feminino ou do sexo masculino, tá? Por exemplo, jornalista. O jornalista, a jornalista. Eu posso falar assim, minha dentista é muito boa. Esse determinante não precisa ser um artigo. Esse determinante pode ser um pronome possessivo, pode ser um pronome indefinido, pronome demonstrativo, um adjetivo, tá? Então, vocês não precisam ficar presos só ao artigo. Existem outros elementos na gramática que poderão ser determinantes para nos mostrar, né, se aquele comum de dois, né, é do gênero feminino ou do gênero masculino, tá? Bem, agora nós temos algumas observações aqui, tá bom? Há substantivos que podem gerar dúvida quanto ao seu gênero. Então, é conveniente, por isso, conhecer alguns. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? O dó,
a alface, o grama e a grama, o lança-perfume, a apendicite. Botei só alguns a título de exemplo, turma. Só para vocês saberem que, em alguns momentos, nós vamos nos deparar com substantivos e vamos ficar em dúvida quanto ao gênero deles. Bem, mudança de sentido com mudança de gênero. Certos substantivos têm um significado quando usados no masculino e outro no feminino. Então, por exemplo, o capital são bens materiais. A capital é a cidade. O rádio é aparelho. A rádio é emissora. Então, nós temos isso também, como eu botei no outro slide. Tem o grama e a grama, tá? Então, às vezes, a mudança de sentido, ela muda totalmente, né, com o gênero, com a mudança de gênero daquela palavra, tá? Bem, flexões de número. Então, eu coloquei aqui para vocês as regras do plural. Quando a palavra vai para o plural, lógico que algumas regras, como eu sempre falo para vocês conhecem, já estão internalizadas. Outras não, outras vocês poderão ter dúvidas. Por isso que eu coloquei aqui um material bem extenso com todas as regras para vocês, tá? Então, substantivos simples. Nos substantivos terminados por ao, el, ol, u, troca-se o L por is. Então, eu tenho jornal, jornais, papel, papéis. Os substantivos terminados em RZ são acrescidos de ES. Então, eu tenho amor, amores, luz, luzes, tá? Bem, caso o substantivo terminado em seja proparoxítono ou paroxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta S. Isso na prática é o seguinte, gente. Lápis, lápis, tá? Aqui, paroxítono. País, que é o oxítono, países, tá? Ah, Soraya, a gente vai ter que decorar tudo? Não, porque muita coisa vocês já sabem, né? Os substantivos terminados em N formam plural em ES ou S. Então, eu tenho aqui abdômen, tenho abdômens, né? Ou abdômenes. É uma forma que a gente quase não conhece, mas existe, tá? Tem pólen e pólens, tá? Os substantivos terminados em M formam plural em ENS. Então, você tem homem, homens, viagem, viagens. Os substantivos terminados em ão têm 3 variações: ons, ans e ãos. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos diferenciados: eleição, eleições, pão, pães, cidadão, cidadãos. Bem, aí nós temos o plural dos substantivos compostos. Esse tipo de plural, ele é um pouco mais específico, tá? Então, você tem aí, ó, a formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si. Aqueles que são grafados sem hífen comportam-se como substantivos simples. Por exemplo, nós aprendemos lá, quando nós vimos formação da palavra, que aguardente, girassol são palavras compostas, mas nem por isso o plural delas é diferenciado. Você tem aguardente, aguardentes, girassol, girassóis. Sem hífen não tem diferença. A gente vai ter algumas diferenças, algumas regras a serem respeitadas nos substantivos compostos com hífen. Aqui. O plural dos substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma provocar muitas dúvidas e discussões. Algumas orientações são dadas a seguir. Bem, olha só, gente. Flexionam-se os 2 elementos quando formados de. Aí você vai ver aqui, ó. Substantivo mais substantivo. Couve-flor, couves, flores. Substantivo e adjetivo. Amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo e substantivo. Gentil homem, gentis homens. Numeral substantivo, quinta-feira, quintas-feiras. Por que os 2 elementos se variam, se flexionam? Porque todas essas classes gramaticais, pessoal, elas se flexionam. Então, isso também é muito importante no substantivo composto. Você vê quais as palavras que formam aquele composto
E se aquela palavra, se não é exceção nenhuma, se aquela palavra varia em número. Porque se ela variar, né, é muito provável que ela varie no composto também, tá? Bem, flexiona-se somente o segundo elemento quando formados por verbo e substantivo. Guarda-roupa, guarda-roupas. Mas por que isso? Porque o verbo ele não vai flexionar igual o substantivo, tá? Palavra invariável com palavra variável. Alto-falante. Alto-falantes. Essa palavra invariável aqui nesse exemplo é um advérbio. E essa palavra variável nesse exemplo é um adjetivo. Ou seja, o advérbio ele não varia em número, mas o adjetivo varia. Então é importante, pelo que vocês estão vendo, que você saiba reconhecer as palavras que formam aquele substantivo composto, tá? Palavras repetidas ou imitativas, reco, 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 recos. Aí é regra mesmo, não tem jeito. Flexiona-se o primeiro elemento quando formados de substantivo, preposição, substantivo. Então você tem água de colônia, águas de colônia. Pé de moleque, pés de moleque, tá? Ou quando você tem um substantivo e outro substantivo que funciona como determinante do primeiro. Ou seja, especifica a função ou tipo do termo anterior. Palavra-chave, palavras-chave. Bomba, relógio, bombas, relógio. O que acontece aqui? Ah, Soraya, mas bomba, relógio, os dois são substantivos. Mas essa palavra relógio aqui, ela está servindo como determinante do primeiro substantivo. Porque você tem vários tipos de bomba. Essa é relógio, tá? Então, quando a segunda palavra, o segundo substantivo, for determinante do primeiro, especificar o primeiro, aí só o primeiro varia, tá? Bem, permanecem invariáveis quando formados de verbo e advérbio. O bota fora, os bota fora. Verbo e substantivo no plural. Os saca-rolhas, os saca-rolhas, tá? Aqui acontece o quê? Cai na outra regra. Porque se você for ver verbo e advérbio, como nós vimos lá na frente, ali no outro slide, não variam, né? Verbo e substantivo no plural. O substantivo já está no plural. E o outro é verbo, também não varia, tá bom? Casos especiais. Aí você tem o louva-a-Deus, os louva-a-Deus, o bem-te vi, os bem-te vis, o bem me quer, os bem me quereis, o João ninguém, os Joões ninguém. Esses casos especiais é outra coisa, são exceções, tá bom? Bem, flexão de grau, tá bom? Flexão de grau, nós vamos ver agora. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classifica-se em grau normal, indica um ser de tamanho considerado normal. Por exemplo, casa e menino. Grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser, ok? Aí você tem dois tipos. Você tem o aumentativo analítico e o aumentativo sintético. O analítico, o substantivo, ele é acompanhado de um adjetivo. Então, por exemplo, o analítico, vocês pensem assim, ele é maior. O sintético é menorzinho. Então, o analítico eu uso assim, casa grande. Esse adjetivo é que está indicando o aumentativo do substantivo. Se eu uso sintético, turma, eu uso o substantivo com um sufixo, indicador de aumento. Então, você tem mão, manzorra, mãozorra, manopla. Você tem casa, casa grau normal, casarão, né? E depois tem casebre, que é o diminutivo, tá bom? Vamos lá. Grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. E aí a gente tem, ó, analítico e sintético, a mesma coisa, tá? Analítico, casa pequena. E sintético, casebre. Porque o
o diminutivo sintético é igual o aumentativo. Ele usa o substantivo acompanhado de um sufixo. Tá claro, turma? Isso aí é só uma lembrança, né? Bem, aqui a gente já começa a ver que existe uma abordagem semântica quanto ao sentido do grau. Quando que eu uso algumas coisas, que palavras que têm uma independência semântica, né? Sobre isso que a gente vai conversar agora. Muitas vezes, o aumentativo e o diminutivo sintéticos não são usados para indicar o tamanho dos seres, e sim para expressar ironia, desprezo, desconsideração. Dizemos que, nesse caso, trata-se de aumentativos e diminutivos pejorativos. Então, você fala assim, ele é um padreco que nem conhece direito a Bíblia. Você ainda torce por aquele timeco? Então, padreco e timeco, geralmente esse sufixo eco, ele vai ter uma abordagem semântica de depreciação, tá? Geralmente, tá bom? Então, e aí? E tem também as formas sintéticas que podem expressar afeição, ternura, né? Então, você tem filhinha, sua amiguinha não veio? Paizão, posso usar seu carro amanhã? Então, a abordagem semântica é o quê? É quando o substantivo ele está sendo utilizado no aumentativo ou no diminutivo, né, sintéticos, porém, eles não dão indicação de tamanho, de aumento ou diminuição de tamanho, né? Você fala, por exemplo, assim, a Juliana Paz é um mulherão. Esse mulherão quer dizer que ela é muito bonita, não que ela é uma mulher grande, né? Tá bom? Então, essa é a abordagem semântica, que é o que eu falo para vocês. Sempre que a gente tem essa palavra semântica, a gente sempre tem que levar para o lado do sentido, do uso da palavra, tá? Bem, formas especiais de aumentativo e diminutivo. Existem certos aumentativos e diminutivos sintéticos que, adquirindo um outro significado, perderam o sentido de aumento ou diminuição, passando a indicar tamanho normal. Ele nos enviou um cartão de Natal. Quando você fala, ele nos enviou um cartão de Natal, o cartão não quer dizer uma carta grande. Essa palavra, a gente fala que ela já tem uma independência semântica. Ela já tem um sentido próprio. Ela não indica aumentativo de nada. A palavra cartão formou-se pelo acréscimo do sufixo aumentativo ão, a palavra carta. Mas na frase acima, cartão não significa, evidentemente, uma carta grande. Foi o que eu acabei de explicar a vocês, tá? Existem outros exemplos disso, né? Por exemplo, aumentativos: colchão, portão, papelão, caldeirão, violão. Um colchão é uma colcha grande? Não, tá? Diminutivo: cavalete, pastilha, folhinha, lingueta. Quando você fala assim, pegue a folhinha em cima da mesa, é o calendário, não é necessariamente uma folha pequena. Tá bom, turma? Bem, agora eu passei aqui 3 exercícios para vocês, que nós vamos conversar na aula online. Então, só a título de observação, vocês não têm que fazer obrigatoriamente esses exercícios. Vou deixar aqui no slide, no material. Quem quiser fazer e tirar dúvida no encontro online, ótimo. Se não, nós resolvemos lá e conversamos e tiramos as dúvidas lá. Tá bom, M1? Muito bom rever vocês, tá? E na sexta-feira a gente conversa. Tá bom assim? Um beijo, queridos. Tchau, tchau.